Olá, ótima tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Band Placar em um oferecimento BandBet, claro, levando para você os principais destaques desta quarta-feira no mundo do futebol, com várias partidas e várias ótimas oportunidades para você em BandBet. A gente destaca neste momento Campeonato Brasileiro, Bernardo Ramos, com Internacional e Corinthians, partida no Beira-Rio. E algumas particularidades, desfalques dos dois lados. A gente começa falando da equipe da casa, do Inter, ainda não tem o Rocher. O Antony vai seguir no gol da equipe colorada, com um elemento a mais nesse jogo, né? O Ramon Dias, na verdade, Ramon. A dupla Ramon e Emiliano Dias, né? Pai e filho, que estreiam os dois no banco de reservas, na chamada Casa Mata, no Rio Grande do Sul. Na partida contra o Corinthians, eles estreiam no Beira-Rio. E será que vai ter lei do ex como técnico? É possível ter, porque o Ramon Dias foi técnico do Corinthians recentemente, foi técnico do Vasco também, enfim. Sei lá, mas o Rocher tem se machucado bastante, né? Tem ficado fora bastante, né? Ele sofreu aquela lesão no dedo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ficou um tempão fora e sofreu outra lesão, como você bem falou, o Antony será o goleiro titular. A boa notícia para o Internacional é o retorno de dois jogadores. Dois laterais. O Aguirre pelo lado direito e o Bernabei pelo lado esquerdo. Sim. Vitão e Mercado devem formar a zaga. O Bernabei faz muita falta, porque aí o técnico de plantão, no caso foi o Ramon Dias no jogo contra o Juventude, tem de improvisar um zagueiro naquela posição, o Vitor Gabriel, né? O Vitor Gabriel foi improvisado pelo Roger nessa posição, naquele massacre do Palmeiras no Allianz Parque. Foi mal demais. Então, assim, não tem um lateral de esquerdo de ofício na ausência do bom Bernabei, que fez uma temporada passada bem melhor do que aquela que faz em 2025, mas ainda assim é um bom lateral. E lá na frente, Aline, bom, Alan Patrick, né, e Carboneiro são os caras, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida disso. E o Borré, ser o centroavante, ganhando espaço aí sob o comando do Ramon Dias. E falando sobre o Corinthians, se pode ter lei do ex de um lado, não vai ter do outro. Não vai. O Yuri Alberto tá fora, tá suspenso e o Dorival segue com muitos problemas, mas talvez o que mais chame a atenção da torcida é esse edema longo do Memphis. Não volta nunca. Ele deve voltar no final de semana que vem contra o Mirassol. Jogo na Arena do Corinthians, em Itaquera. Mas havia uma grande expectativa para um retorno já nessa partida contra o Internacional. Isso está descartado, evidentemente. Então, o ataque do Corinthians, eu acho que a chance é maior. Definitivamente vai ter o Guinegão. Sim. De ter o Vitinho, né? Que foi quem formou a dupla. Foi com o Yuri Alberto no jogo, não, com o Guinegão mesmo, no jogo contra o Sport. Ele jogando como um segundo atacante. O Gui estava suspenso, não O estava? Guinegão estava suspenso, exatamente. Foi suspenso no jogo contra o Fluminense e jogou o Yuri Alberto contra o Sport, você tem razão. E o Vitinho jogou como segundo atacante. Ele pode exercer essa função. O Vitinho é bom jogador, mas acho que ele se desliga, ele fica desligado às vezes dos jogos, né? Um jogador meio blasé. Se desconcentra. Exato. Então, é uma perda, evidentemente. Embora o Yuri Alberto tenha protagonizado um papelão no jogo contra o Flamengo, aquela cobrança com cavadinha aos 14 minutos do primeiro tempo. Fora os outros gols perdidos também, né? Perdeu uma série de gols, né? O Corinthians poderia ter metido 2-0 no Flamengo tranquilamente no primeiro tempo. Tamanha a superioridade do alvinegro do Parque São Jorge. Mas de resto, Breno Bidon, que jogou muito bem contra o time carioca, deve ser mantido no meio de campo? Deve não, será, porque o Garro continua fora. Continua fora, André Ramalho vários continua problemas fora. físicos. É um grande jogador, mas tem muitos problemas físicos, né, Aline? Sim. E aí a dupla de zaga deve ter uma reedição de Gustavo Henrique e Choca, porque o André Ramalho está fora com um problema muscular, né? Os laterais Mateuzinho e Bidu e o goleiro Hugo Souza, né? Assim será formada a defesa do Corinthians, que precisa de um bom resultado. O Corinthians vem de 2 derrotas para o Sport e para o Flamengo. Jogou muito mal contra o Fluminense, foi a última vitória por 1-0 no Maracanã. Ganhou com um gol espírita do Mateuzinho. O Corinthians não finalizou naquela partida, o Fluminense jogou bem melhor e o Corinthians acabou ganhando a partida por 1-0. O Corinthians precisa melhorar. Assim como o Internacional também, que veio de um resultado ok, era um clássico contra o Juventude, jogando no Alfredo Jaconi e tal, mas precisa do resultado. O torcedor não aguenta mais que o Internacional chegue a todos os campeonatos brasileiros como um dos favoritos e decepcione tanto. Todo ano é a mesma coisa.
O Internacional começa bem e perde desempenho ao longo da competição, além de ter sido eliminado por 2 cariocas, respectivamente, Fluminense e Flamengo, nas Copas do Brasil e Libertadores da América. Vamos botar na tela para você as melhores oportunidades do mercado para esse jogo, com um boost, tá? Então, mais uma vez, eu sugiro a você que aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Se você preferir, você digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, é simples assim, tá? Aí você vai ao botão Brasileirão Série A e você já tem aqui uma sequência de boosts com odds imperdíveis e exclusivas, sem iguais no mercado, para o jogo entre Internacional e Corinthians. São vários boosts. Eu escolhi esse aqui. Qual? É o Internacional para ganhar o jogo e o Internacional para ter mais escanteios do que o Corinthians. Tá? Me parece bem factível isso aqui. Tá pagando R$ 4,30 na BandBet contra R$ 3,50 na média do mercado, que tá comendo poeira aqui nessa história. Então vou nessa, viu, Aline? Eu acho que é uma boa oportunidade de mercado para esse clássico do futebol brasileiro entre Internacional e Corinthians, que decidiu a competição no ano de 1976 no Beira-Rio, inclusive. Palco do jogo de hoje, a bola rola às 7h30 da noite. Vou falar, para sua alegria agora, sobre o UEFA Champions League. Não sei, são muitos desfalques do Paris Saint-Germain. São muitos desfalques. Hoje tem Barcelona e PSG às 4h. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, a chamada fase de Liga da Champions. São muitos desfalques. Dos dois lados, jogadores importantes estão fora. No programa anterior, a gente começou a falar do Barcelona primeiro, então agora a gente vai inverter, falar um pouquinho do clube francês de Luiz Henrique. 4 titulares estão fora. Marquinhos, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. E aí, então, o ataque vai ser 100% reserva e ele precisa focar, então, num meio de campo 100% titular, porque senão não vai ter como competir contra esse Barcelona. Eu também acho, né? Tem que ir com o que tem de melhor na meia cancha. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz. É um meio de campo de muita qualidade do time do Paris Saint-Germain. E no ataque, como você bem disse, fica difícil até fazer uma projeção. A escalação sai daqui a pouquinho do Paris Saint-Germain, mas antes que ela saia, a gente vai debatendo por aqui. Eu acho que ele vai com o Mbappé, jovem jogador de 17 anos de idade, da academia do Paris Saint-Germain. O centroavante não tem muito o que fazer, vai ser o Gonçalo Ramos, o português. É uma queda de desempenho, um decréscimo muito grande em relação ao Dembélé, né? E pelo lado esquerdo deve ser o Barcola. Eu não me surpreenderia também se o Mayulu entrasse. Eu também não. Né? Ele entrou na final, inclusive, da UEFA Champions League contra a Inter, né? Então, essa pode ser a formação do ataque do Paris Saint-Germain. Agora, meio de campo tem muita qualidade, não é para poupar nessa posição, nesse setor do campo, pelo menos imagino eu. Os 2 laterais são brilhantes, Hakimi e Nuno Mendes. E na ausência do Marquinhos, capitão do time, quem deve jogar é o William Zabarni, né? Ao lado do Willy Pátio. Esse não sai do time de jeito nenhum. Um equatoriano excepcional, formado na base do Independiente Del Valle. Que forma de jogador esse time equatoriano é um absurdo. E esse cara aí, o Beraldo, que tá abraçado com o Hakimi, ele foi muito bem no fim de semana contra o Auxerre. Aliás, é muito difícil o Beraldo entrar e não ir muito bem. Ele foi mal naquela final da Copa do Mundo de Clubes. Aí sim. Ele foi muito mal naquele jogo. E quando ele jogou improvisado pela direita. Exatamente. Então, por isso que eu acho que não vai acontecer, entendeu? Não. Porque ele rende pelo lado esquerdo. Sim. Pode jogar até como lateral. Como lateral. Já, na seleção ele já foi escalado Na seleção ele já jogou assim com o Dorival. Mas como o Marquinhos joga pelo lado direito, o chamado zagueiro central, eu acho que ele vai colocar o Zabarni, né? Porque o Beraldo não está muito familiarizado com essa posição. Em relação ao Paris Saint-Germain, ao Barcelona, melhor dizendo, a grande ausência é do Rafinha, né? E o retorno do Lamine Yamal. Rafinha tá lesionado, segue fora, mas Lamine Yamal está de volta ao time. E isso dá um atrativo a mais a esse Barcelona. Os melhores jogadores do mundo, se não o melhor, na minha opinião, jogando pelo lado direito. E com o Rafinha fora, é assim, quando o Yamal joga, o Rafinha vai lá pro lado esquerdo, né? Ou joga centralizado. Como tem o Dani Olmo saudável, o Dani Olmo vai ser esse jogador atrás do Lewandowski, e aí fica a vaga pelo lado esquerdo. Seria a do Rafinha. Mas como ele está lesionado, quem deve jogar é o Marcus Rashford, jogador inglês, né? Mais atrás, Frenkie de Jong e Pedri, e esses dois jogam muita bola, principalmente o Pedri, joga demais, né? E aí tem um problema na lateral esquerda, né? O Baldé não deve jogar, e quem vai atuar é o Gerard Martin,
né? Um jogador também revelado ali em La Masia, né? Ou seja, na base do Barcelona. É um Barcelona forte para esse jogo, mas são duas equipes que perdem muito com esses desfalques. Com certeza. Bom, vamos botar na tela para você as melhores oportunidades Manda. do mercado para esse jogo. Eu sou clubista, hein? Você é clubista, eu sei disso. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Aí você clique no botão UEFA Champions League aqui no menu superior, menu horizontal superior, e aí você já tem jogos aqui. Pô, hoje tem Napoli Sporting também. Belo jogo às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Tem Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven, também na Alemanha, também às 4 da tarde. E tem esse grande jogo entre Barcelona e Paris Saint-Germain, um clássico, por que não dizer, Sim. do futebol europeu. Aqui é o seguinte, o Barça está pagando 1,73 para cada real apostado. Um empate 4,25, cara. Tá ótimo. Nossa, esse empate tá ótimo. Engraçado que o empate está pagando mais do que o Paris Saint-Germain. É? O Paris Saint-Germain está pagando 3,85. Ó, Vamos no empate? eu vou no empate. Eu acho que é Fecha jogo esse para empate aí. Tá todo mundo esperando um jogo com muitos gols, porque são Sim, dois não. times que dão espetáculo, são dois times ofensivos. Eu não acredito nessa possibilidade. É, Posso também estar não sei enganado. Anote aí, a bola rola daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Fique com a BandBet no seu tablet ou no seu celular, acompanhando a partida. Lembrando que você pode fazer mudanças no mercado durante a partida. realização do jogo. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.